De irmãos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui mais uma palavra para a sua vida, para a sua meditação, que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 27, tá? Nós iremos até o versículo 32, que diz assim: E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Vamos aqui, 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu em Arã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, nessa mensagem. Irmãos, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas não conhecem esse personagem bíblico chamado Tera. Esse personagem bíblico, ele era pai, ou melhor, foi pai de Abrão. Se você olhar aqui a Bíblia Sagrada, você vai ver a sua linhagem. Mas eu não quero me deter na linhagem de Tera. Eu quero me deter no que Tera fez. Tera, pai de Abrão, que pouca gente conhece, pouco se vê pregações acerca deste homem, tá? Ele estava atravessando um momento complicado. Porque a Bíblia relata, está aqui escrito, que ele teve filhos. Ele gerou Abrão, gerou Naor e gerou Arã. Está escrito aqui no versículo 27. Só que no versículo 28 está relatado que Arã morreu, estando seu pai ainda vivo. Todos nós sabemos que a naturalidade da nossa vida somos nós, filhos, enterrar, sepultar os nossos pais. Não é isto? E aqui aconteceu o inverso. Tera acreditava que no fim dos seus dias, ele iria ser sepultado pelos seus filhos, por todos os seus filhos. Jamais imaginava na mente, na cabeça de Tera, que ele iria sepultar um filho dentre os seus 3 filhos. E aconteceu isso com Tera. Arã faleceu e Tera sepultou o seu filho. Isto aconteceu mudando a naturalidade das coisas. Que o normal é um pai sepultar o filho, é ou não é? Hoje em dia nós estamos vendo todos os dias, se você quiser acessar os jornais, os noticiários, você vai ver que isso já mudou. Você vê que são os pais que estão sepultando os filhos,
por causa da violência, por causa do pecado, por causa da ganância, por causa do afastamento de Deus, por causa de não querer nada com Deus, por causa de não querer intimidade com Deus. E aí, essa naturalidade dos pais em enterrar os filhos cada vez mais vai ficando escassa, cada vez mais você não vai conseguindo enxergar. O que nós enxergamos é que os pais estão sepultando os filhos. E aí gera uma tristeza muito grande, porque coisa difícil é a dor de um pai perder um filho. Aquele filho que ele viu nascer, aquele filho que ele colocou nos braços, aquele filho que ele brincou, que ele educou, aquele filho que ele levou para a escola, que ele comprou brinquedo, aquele filho que ele tanto amou, tratou com carinho. É bem verdade que teve momentos que ele teve que praticar ali a vara naquele filho, mas com a boa intenção de criar o filho nos caminhos do Senhor. Enfim, ele criou aquele filho com todo amor e de repente, inesperadamente, por causa de diversos fatores que permeiam a nossa sociedade, ele teve que enterrar o seu filho. Essa dor só sabe mensurar o tamanho dessa dor é quem está passando, sentindo na pele esta dor. E aconteceu com Tera. E Tera ficou extremamente triste porque eles moravam em Ur dos Caldeus, mas para onde Tera olhava, para onde Tera visualizava, parece que ele via a imagem do seu filho que ele acabara de perder. E aquilo lhe trazia um grande sofrimento, porque muitas vezes só o tempo faz com que você comece a esquecer, a deixar de lado aquela situação de perda. Você não esquece, mas você deixa de lado um pouco, não com aquela amplitude dos primeiros momentos. Só que Tera, a todo momento ele visualizava e aquilo sofria porque ele tinha perdido o filho, e naquela época era inadmissível. Você não se via pai enterrar filhos. E aconteceu com Tera, pai de Abrão. E Tera toma uma decisão. Aqui no versículo 30, Tera toma uma decisão. E diz assim, e tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, que Arã faleceu, mas tinha Ló como seu filho, e filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Veja só o que Tera fez. Tera tentou amenizar a sua dor com uma fuga geográfica. Eu acho que passou na cabeça de Tera assim: eu não vou mais ficar neste lugar porque estou sofrendo muito. Para onde eu olho, eu lembro da morte do meu filho. Sabe de uma coisa? Vamos todos se mudar deste lugar. Vamos para Canaã. Só assim, lá eu não vou lembrar do meu filho e não vou sofrer mais. Ou seja, Tera tomou uma decisão sem consultar a Deus. Tera tomou uma decisão pelo a amplitude da sua emocionalidade e foi para a terra de Canaã. Só que os planos de Deus não era que Tera fosse para Canaã. Os planos de Deus era com Abrão, que posteriormente seria se chamado de Abraão. E o papel que Deus estava projetando para o seu filho Abrão, Tera tomou a frente, tomou essa decisão e foi para Arã. Mas ele foi pautado numa decisão repleta de emoções. Ele não consultou a Deus, ele não pensou direito, ele não pesou na balança as consequências e ele foi para Canaã. Só que
ele não chega em Canaã. Aqui relata que eles vieram até Harã e habitaram ali. Até dá para analisar, ele ficou habitando no mesmo lugar que se chamava o seu filho Harã. Ele não conseguiu chegar em Canaã, era o que ele queria fazer. E no versículo 30 diz: e foram os dias de Tera 200 anos, e morreu em Harã. O que é que eu entendo por isso nessa mensagem bíblica? Essa mensagem bíblica eu entendo que quando nós tomamos uma decisão sem orar, sem meditar, sem pesar as consequências, o nosso fim é a morte. Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. Ele nem conseguiu chegar em Canaã. Ele não conseguiu chegar em Canaã de maneira nenhuma. Ele tomou essa decisão precipitada. Se nós analisarmos bem, na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que tomaram decisão pautada na oração, na revelação de Deus, como Josué. Josué recebeu a revelação de Deus e ali ele fez o que Deus mandou e as muralhas de Jericó vieram todas abaixo. Se ele tivesse tomado uma decisão sem falar com Deus, sem esperar a resposta de Deus, certamente ele teria morrido e todo aquele povo. Mas ele esperou a decisão de Deus. Deus envia o anjo e diz: Josué, vai lá, faz isso, 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 que as muralhas irão caírem, as muralhas vão ruir, Josué. E Josué ouviu a palavra do Senhor e ele obteve vitória. Outro exemplo lindo dentro da palavra de Deus é o exemplo de Davi. Davi foi levar alimento para os seus filhos, mas quando ele viu Golias afrontando o povo de Deus, ele tinha certeza no seu coração que ele iria combater aquele gigante e iria vencer, porque ele foi com fé, ele não foi com emocionalidade, não, ele foi acreditando que o Deus do exército de Israel iria lhe dar força naquele momento e era através da vida dele que Deus iria derrotar aquele gigante, para todo o povo ver que em Israel existia um Deus, existe um Deus único. Agora, um exemplo totalmente negativo é o exemplo de Saul, que foi levantado, ungido como primeiro rei de Israel, mas tomou decisão errada, no momento errado, sem esperar por Deus. E o que aconteceu? Ele perdeu o trono de Israel e morreu. Então, neste momento, a palavra para você que está prestes a tomar uma decisão: ore a Deus, fale com o Senhor, pese os prós e os contras, e você vai ver que Deus vai lhe dar a decisão correta. Você vai ver que Deus vai lhe dar a decisão exata e você não vai ter prejuízo de absolutamente nada, porque quando Deus fala para você fazer, para eu fazer, Ele se responsabiliza, porque Ele é Deus inquestionável. E aqui, para finalizar, nós iremos ler João capítulo 14, versículo 6, que diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Então Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida. Não existe outra pessoa melhor para te dar um conselho na hora de tomar uma decisão. Portanto, cuidado nas decisões erradas. Em nome de Jesus.
Um abraço e Deus te abençoe. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui mais uma palavra para a sua vida, para a sua meditação, que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 27, tá? Nós iremos até o versículo 32, que diz assim: E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Vamos aqui, 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu em Arã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, nessa mensagem. Irmãos, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas não conhecem esse personagem bíblico chamado Tera. Esse personagem bíblico, ele era pai, ou melhor, foi pai de Abrão. Se você olhar aqui a Bíblia Sagrada, você vai ver a sua linhagem. Mas eu não quero me deter na linhagem de Tera. Eu quero me deter no que Tera fez. Tera, pai de Abrão, que pouca gente conhece, pouco se vê pregações acerca deste homem, tá? Ele estava atravessando um momento complicado, porque a Bíblia relata, está aqui escrito, que ele teve filhos. Ele gerou Abrão, gerou Naor e gerou Arã. Está escrito aqui no versículo 27. Só que no versículo 28 está relatado que Arã morreu, estando seu pai ainda vivo. Todos nós sabemos que a naturalidade da nossa vida somos nós, filhos, enterrar, sepultar os nossos pais. Não é isto? E aqui aconteceu o inverso. Tera acreditava que no fim dos seus dias, ele iria ser sepultado pelos seus filhos, por todos os seus filhos. Jamais imaginava na mente, na cabeça de Tera, que ele iria sepultar um filho dentre os seus 3 filhos. E aconteceu isso com Tera. Arã faleceu e Tera sepultou o seu filho. Isto aconteceu mudando a naturalidade das coisas. Que o normal é um pai sepultar o filho, é ou não é? Hoje em dia nós estamos vendo todos os dias, se você quiser acessar os jornais, os noticiários, você vai ver que isso já mudou. Você vê que são os pais que estão sepultando os filhos
por causa da violência, por causa do pecado, por causa da ganância, por causa do afastamento de Deus, por causa de não querer nada com Deus, por causa de não querer intimidade com Deus. E aí, essa naturalidade dos pais em enterrar os filhos cada vez mais vai ficando escassa, cada vez mais você não vai conseguindo enxergar. O que nós enxergamos é que os pais estão sepultando os filhos. E aí gera uma tristeza muito grande, porque coisa difícil é a dor de um pai perder um filho. Aquele filho que ele viu nascer, aquele filho que ele colocou nos braços, aquele filho que ele brincou, que ele educou, aquele filho que ele levou para a escola, que ele comprou brinquedo, aquele filho que ele tanto amou, tratou com carinho. É bem verdade que teve momentos que ele teve que praticar ali a vara naquele filho, mas com a boa intenção de criar o filho nos caminhos do Senhor. Enfim, ele criou aquele filho com todo amor e de repente, inesperadamente, por causa de diversos fatores que permeiam a nossa sociedade, ele teve que enterrar o seu filho. Essa dor, só sabe mensurar o tamanho dessa dor é quem está passando, sentindo na pele esta dor. E aconteceu com Tera. E Tera ficou extremamente triste, porque eles moravam em Ur dos Caldeus, mas para onde Tera olhava, para onde Tera visualizava, parece que ele via a imagem do seu filho que ele acabara de perder. E aquilo lhe trazia um grande sofrimento, porque muitas vezes só o tempo faz com que você comece a esquecer, a deixar de lado aquela situação de perda. Você não esquece, mas você deixa de lado um pouco, não com aquela amplitude dos primeiros momentos. Só que Tera, a todo momento ele visualizava e aquilo sofria porque ele tinha perdido o filho, e naquela época era inadmissível. Você não se via pai enterrar filhos. E aconteceu com Tera, pai de Abrão. E Tera toma uma decisão. Aqui no versículo 30, Tera toma uma decisão e diz assim, ó: e tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, que Arã faleceu, mas tinha Ló como seu filho, e filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Veja só o que Tera fez. Tera tentou amenizar a sua dor com uma fuga geográfica. Eu acho que passou na cabeça de Tera assim: eu não vou mais ficar neste lugar porque estou sofrendo muito. Para onde eu olho, eu lembro da morte do meu filho. Sabe de uma coisa? Vamos todos se mudar deste lugar. Vamos para Canaã. Só assim, lá eu não vou lembrar do meu filho e não vou sofrer mais. Ou seja, Tera tomou uma decisão sem consultar a Deus. Tera tomou uma decisão pelo a amplitude da sua emocionalidade e foi para a terra de Canaã. Só que os planos de Deus não era que Tera fosse para Canaã. Os planos de Deus era com Abrão, que posteriormente seria se chamado de Abraão. E o papel que Deus estava projetando para o seu filho Abrão, Tera tomou a frente, tomou essa decisão e foi para Arã. Mas ele foi pautado numa decisão repleta de emoções. Ele não consultou a Deus, ele não pensou direito, ele não pesou na balança as consequências e ele foi para Canaã. Só que
ele não chega em Canaã. Aqui relata que eles vieram até Harã e habitaram ali. Até dá para analisar, ele ficou habitando no mesmo lugar que se chamava o seu filho Harã. Ele não conseguiu chegar em Canaã, era o que ele queria fazer. E no versículo 30 diz: e foram os dias de Tera 200 anos e morreu em Harã. O que é que eu entendo por isso nessa mensagem bíblica? Essa mensagem bíblica eu entendo que quando nós tomamos uma decisão sem orar, sem meditar, sem pesar as consequências, o nosso fim é a morte. Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. Ele nem conseguiu chegar em Canaã. Ele não conseguiu chegar em Canaã de maneira nenhuma. Ele tomou essa decisão precipitada. Se nós analisarmos bem, na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que tomaram decisão pautada na oração, na revelação de Deus, como Josué. Josué recebeu a revelação de Deus e ali ele fez o que Deus mandou e as muralhas de Jericó vieram todas abaixo. Se ele tivesse tomado uma decisão sem falar com Deus, sem esperar a resposta de Deus, certamente ele teria morrido e todo aquele povo. Mas ele esperou a decisão de Deus. Deus envia o anjo e diz: Josué, vai lá, faz isso, que as muralhas irão caírem, as muralhas vão ruir, Josué. E Josué ouviu a palavra do Senhor e ele obteve vitória. Outro exemplo lindo dentro da palavra de Deus é o exemplo de Davi. Davi foi levar alimento para os seus filhos, mas quando ele viu Golias afrontando o povo de Deus, ele tinha a certeza no seu coração que ele iria combater aquele gigante e iria vencer, porque ele foi com fé, ele não foi com emocionalidade, não. Ele foi acreditando que o Deus do exército de Israel iria lhe dar força naquele momento e era através da vida dele que Deus iria derrotar aquele gigante, para todo o povo ver que em Israel existia um Deus, existe um Deus único. Agora, um exemplo totalmente negativo é o exemplo de Saul, que foi levantado, ungido como primeiro rei de Israel, mas tomou decisão errada, no momento errado, sem esperar por Deus. E o que aconteceu? Ele perdeu o trono de Israel e morreu. Então, neste momento, a palavra para você que está prestes a tomar uma decisão: ore a Deus, fale com o Senhor, pese os prós e os contras, e você vai ver que Deus vai lhe dar a decisão correta. Você vai ver que Deus vai lhe dar a decisão exata. E você não vai ter prejuízo de absolutamente nada, porque quando Deus fala para você fazer, para eu fazer, Ele se responsabiliza, porque Ele é Deus inquestionável. E aqui, para finalizar, nós iremos ler João capítulo 14, versículo 6, que diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Então Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida. Não existe outra pessoa melhor para te dar um conselho na hora de tomar uma decisão. Portanto, cuidado nas decisões erradas, em nome de Jesus.
Um abraço e Deus te abençoe. Glória a Deus.